A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta, tudo que não provém do Senhor, sacode, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós clamamos, Pai, pelo nome de Jesus. Queremos agradecer, Pai, por esse momento, que o Seu Santo Espírito aqui esteja livre para me usar e para falar para o Seu povo aquilo que ele precisa ouvir. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida, queremos agradecer ao Senhor porque somos perfeitos, porque podemos andar, porque podemos ver, porque podemos ter saúde. Que o Senhor, Pai, tem nos honrado e tem nos glorificados, e nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, pela nossa família, por tudo, no precioso sangue de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja livre para poder falar para o seu povo aquilo que ele precisa ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, o Sacode o Pó de hoje tem como nome a onisciência de Deus. Deus tem tocado muito no meu coração para falar sobre esse assunto, né? E como nós podemos ver aquele vídeo antes, né, de começar o programa, que é para a gente tirar dali, dá para a gente tirar ali um monte de exemplo, né? A gente consegue enxergar um monte de coisa, né, naquele vídeo, né? Veja bem, né, que é uma figura que representa aquele vídeo, e você pode ver aqui o que a gente consegue enxergar nessa figura. Bom, em primeiro lugar, nós podemos ver aqui que a mulher, ela foi salvar uma galinha num lugar assim de difícil acesso, né? Até para um socorro aqui seria muito difícil. E qualquer vacilo, qualquer escorregão que ela der aqui, ela vai cair direto num redemoinho, no qual a vida dela corre bastante risco. Então, por que a onisciência de Deus? É exatamente isso. Nós estamos dando valores a determinadas coisas, né, que não tem nenhum valor. Nós estamos priorizando coisas, né, além da palavra de Deus. Então, veja bem aqui, a galinha, ela representa o quê? Ela representa o mundo, né? Ela representa, né, a galinha, ela representa aqui o mundo atual. Ela representa mentir, que a mentira é normal, que é dar golpe é moda, amar é motivo de gozação, o que é importante, festas e baladas, isso é que é importante. Mentir, curtir a vida doidado, ganância, colocar aquilo que pertence a Deus em segundo plano. Então vocês podem ver que essa figura, ela pode representar muitas coisas, e aqui é exatamente o homem priorizando ao mundo, né, e colocando em risco aquilo que Deus nos deu de melhor, que é a vida, esse dom, essa graça que Deus nos deu, que é viver. Nós estamos fazendo igual Esaú aqui, nós estamos profanando. Deus deu a primogenitura e ele vendeu aquilo ali por um prato de lentilha. É o caso que nós estamos, né, entregando os nossos valores, os nossos princípios, né, a nossa educação, o nosso caráter, a nossa reputação, colocando como se fosse ali, ó, priorizando a galinha, ao mundo. E tudo isso pode ser jogado fora, porque qualquer vacilo, você vê que a situação que essa mulher encontra no vídeo é uma situação de muito, mas muito risco. E num segundo plano, nós podemos colocar aqui também a ação de Satanás em nossas vidas. Satanás quer mostrar para nós aqui, né, que
salvar uma galinha, não tem nada contra as galinhas, nada contra os frangos, nada contra os animais. A figura, quando vi essa figura, Deus tocou no meu coração e me deu essa palavra que é a onisciência de Deus. Que nós estamos priorizando coisas de nenhum valor. Que é o que ela fez aqui, ó. Ela está colocando a vida dela em risco por causa de uma galinha, né? Por mais amor que ela tivesse essa galinha, e não é uma questão disso não, porque tem gente amando cachorro, tem gente amando gato, né? Tem gente fazendo velório para cachorro, tem gente fazendo velório para gato, tem gente chorando, né? Por causa dos animais. E o ser humano, onde está o ser humano, né? Então, por que a onisciência de Deus? Porque a onisciência de Deus está sendo jogada por terra. Mas, para falar da onisciência de Deus, primeiro eu queria falar quem é Deus, né? Então, quem é Deus? Então, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus. Abra comigo a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, uma das características do nosso Deus é o quê? Ele é um Deus todo-poderoso. Ele pode tudo. Então, esse é o nosso Deus. E quem é Deus? Vamos continuar falando, apresentando quem é Deus que está esquecido. Então, abra comigo a palavra de Deus lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então veja bem, aqui ele nos apresenta como o Criador. Ele criou todas as coisas foram feitas por ele, né? E isso está sendo esquecido, porque hoje as pessoas valorizam muito mais a ciência do que a criação de Deus, porque a perfeição, né, você vê a perfeição de Deus na natureza, nas coisas, são tão perfeitas, mas que o homem fica procurando explicação para uma coisa que é real, que é clara, que é tão clara que ele diz assim, ele disse: haja luz e houve luz. Então Deus é o nosso Criador, é o Todo-Poderoso e é o nosso Criador. Continuando a falar do nosso Deus, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo em Êxodo capítulo 20, versos 2 e 3, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então veja bem, que palavra maravilhosa. Ele está falando para nós assim: ó, eu sou aquele que tirei vocês da terra do Egito, que tirei você da escravidão. O povo de Deus ficou escravo durante 430 anos no Egito, né? E ele tirou o povo de lá, ele abriu, a gente estava em situação difícil, o que nós vamos fazer agora? Ele abriu o mar e o povo dele passou em seco, né? E passaram milhares de pessoas, né? Milhares, crianças, mulheres, eram muita gente que passou ali no seco, no Mar Vermelho que abriu, que se formou um muro de águas de um lado do outro e o povo passando. Então ele está lembrando: eu sou esse Deus aí, você está lembrando que foi eu que tirei vocês da escravidão? Então esse Deus está sendo esquecido. E ainda falando de quem é o nosso Deus, abra comigo a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e o braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Meu irmão, glória a Deus, está mostrando para nós aqui, mostrando ali, ó,
que nós temos que seguir as leis deles, que são os 10 mandamentos, que não foram extintos, que estão aí para serem cumpridos. Ele está mostrando para nós aqui: eu tirei vocês da escravidão. Por isso, sigam a minha lei, siga aquilo que eu ensinei para vocês. Mas continuamos desviando do caminho do Senhor. Ainda falando quem é o nosso Deus, abra comigo a palavra de Deus lá em Salmos 146, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Veja bem aqui, ele fala: foi eu que criei todas essas coisas. Eu criei o céu, criei a terra, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, né? E a verdade está com ele para sempre. Então, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador, é o que nos tirou da escravidão e é a verdade. Deus é a verdade. Então, esse é o Deus que está sendo esquecido. E continuando, falando de quem é o nosso Deus, abra comigo a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 14, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: e dizendo: senhores, por que me fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então veja bem, meu irmão, dessa vaidade ao Deus vivo. Então ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele criou todas as coisas, é o Deus da verdade, é o Deus vivo. Esse é o nosso Deus. Então eu estou apresentando quem é o nosso Deus. E eu poderia ficar aqui a noite inteira falando quem é o nosso Deus, falando N versículos sobre quem é Deus, sobre a manifestação de Deus na vida do povo dele, na vida daqueles que o amou e que o amam e que amarão em espírito e em verdade. Agora eu quero falar, nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, eu queria falar, antes de falar da onisciência de Deus, eu queria falar da onipresença. O que é a onipresença de Deus? É aquele que está em todos os lugares. Então, Deus está em qualquer lugar que você possa imaginar, até ali nas profundezas, lá no final do abismo, ali naquela figura ali, naquela situação ali, Deus está presente. A mão do Senhor está ali. E só a mão dele pode salvar aquela mulher ali. Só a mão dele. Por isso, que colocar a sua vida em risco, você pode estar menosprezando Deus. Você pode estar perdendo a sua bênção, perdendo o seu caminho do céu, por dar valor a uma galinha. E nós já falamos o que a galinha representa. Né? Representa o mundo, representa o pecado, representa tudo. Tudo que há de mal e tudo que há de errado, a galinha representa nessa situação. Então, abra comigo a palavra de Deus, que para mim, o Salmos 139 é o que, na minha opinião, é o que mais fala da onipresença de Deus. Né? Existem milhares de versículos na Bíblia que falam sobre a onipresença de Deus, mas eu acho que ali, Davi, naquela situação ali que ele encontrava, ele falou com tanto vigor, com tanto amor, que assim, toda vez que eu leio esse salmo, eu me engrandeço com ele. E então, para mim, a onipresença de Deus está nesses salmos aí. Então, abra comigo o Salmo 139, capítulo 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: por onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Veja bem, Deus está em todos
está em todos os lugares. Então, se você estiver debaixo da cama, ele está lá. Se você estiver em cima da cama, ele está lá. Se você estiver correndo, ele está lá. Se você estiver com medo, ele está lá. Se você estiver alegre, ele está lá. Se você estiver com frio, ele está lá. Se você estiver com sede, ele está lá. Deus está em todos os lugares. A presença dele, até no mal, né? Você fazendo mal, você fazendo uma coisa ruim, né? Você machucando as pessoas, pisando nas pessoas, Deus está presente, está vendo tudo. É por isso que Ele é o Deus onipresente. Nós não podemos esconder nada de Deus, entendeu? Você não pode fugir da presença de Deus. Não tem jeito. Por isso que esses salmos maravilhosos, se você tiver a oportunidade, leia esses salmos todinhos, você vai ver ali a onipresença de Deus e o poder de Deus. E também Deus é onipotente. O que é ser onipotente? É que pode todas as coisas. Então, Deus é maravilhoso, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Por isso, certo? Que nós temos que seguir esse Deus, nós temos que respeitar esse Deus, nós temos que respeitar a palavra desse Deus, nós temos que respeitar a lei desses deuses. Olha, meu irmão, é necessário que façamos um exame de consciência, assim como diz Paulo lá, examine o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, certo? Porque a onipotência de Deus, ela está aí. E para falar da onipotência de Deus, abra comigo a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 32, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais dos seus filhos depois deles, o grande, o poderoso Deus cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e fizeste um nome do qual tu tens nesse dia. Meu irmão, olha que palavra maravilhosa. Grande em conselho. Veja bem o que é a onipotência de Deus. Grande em conselho. Primeiro, é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das tuas obras. Oh, louvado seja o seu nome, meu Deus. Que palavra maravilhosa, que Deus maravilhoso. Agora nós vamos falar da onisciência de Deus, né? O que vem a ser a onisciência de Deus? Bom, Deus é onisciente porque Deus conhece todas as coisas. Por que Deus é onisciente? A onisciência de Deus está ligada à sabedoria de Deus. Por que Deus é onisciente? Porque é um atributo de Deus. Por que Deus é onisciente? É porque Ele opera e sustenta, que age e reprime. Por que Deus é onisciente? Porque tudo está na sua mão e no seu controle. Por que Deus é onisciente? Porque isso Ele é fiel e justo. E por que Deus é onisciente? Porque Deus é amor. Essa é a onisciência de Deus. A onisciência de Deus, ela está sendo perdida. Sabe que a onisciência de Deus é uma coisa que Deus, ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar ele mesmo, entendeu? Existem coisas que Deus não pode fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é a infinita sabedoria de Deus. Ele conhece tudo e cada detalhe e possibilidade o tempo todo. Abre comigo, meu irmão,
a palavra de Deus, para a gente ter ciência do que é a onisciência de Deus, a palavra de Deus comigo lá em Jeremias, capítulo 10, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: mas o Senhor Deus é a verdade. Vou ler esse pedacinho de novo, para que fique bem claro isso. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra. Vou ler de novo. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e debaixo desse céu. Isso é a onisciência de Deus, porque Deus, ele não pode fugir das características dele. Deus não pode fugir da palavra dele. E ainda falando da onisciência de Deus, abra comigo a palavra de Deus lá em João, capítulo 8, verso 21. A partir do verso 21 diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou? Não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde vou, não podeis vir? E disse-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disseram-lhe, pois: quem és tu? E Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tendes ouvido. E o que dele tendes ouvido, isso falo ao mundo. Foi o que nós falamos, que você aprendeu lá de Deus, as leis de Deus. É isso que nós temos que falar para o mundo, e não é isso que está sendo pregado, não é isso que está sendo revelado ao povo. Está sendo revelado à galinha. O povo está dando muito valor à galinha, e no início do vídeo nós já falamos o que a galinha representa. Então estamos dando valor à galinha. Isso fala ao mundo, mas não entenderam o que lhe falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Então qual que é o nome de Deus? Eu sou. Que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Então veja bem, você está falando assim, o que eu sou. Quando falamos lá do Egito, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo dele, né? Moisés chegou para ele e falou assim: pai, como é que eu vou falar? O faraó vai me perguntar, o povo vai me perguntar quem é o Senhor. Aí Jesus falou assim: você vai falar para eles assim, Deus falou para eles assim, você vai falar para eles assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou. E que faço por mim mesmo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai tem me deixado só porque faço sempre o que lhe agrada. Então, meu irmão, como eu gostaria que nós fizéssemos só aquilo que agrada a Deus. Um exemplo que Jesus Cristo falou assim: olha, nós não somos perfeitos, não adianta a gente querer perfeição na gente mesmo. Nós somos humanos, nós vamos errar, mas o que importa é a gente estar perto da perfeição. E o que é estar perto da perfeição? É buscar a palavra de Deus, é estar próximo da verdade, é não omitir isso aqui. Entendeu? Isso é ser onisciente, é a onisciência de Deus. Por isso ele fala: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu louvo, peço a Deus que você faça aquilo que agrade
ao Senhor. E aqui, meu irmão, é que a gente vai entender aquela figura ali. Você olha para aquela figura e vê essa palavra assim: o Pai tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Veja bem o que aquela mulher estava fazendo ali. Ela estava colocando a vida dela em risco. Eu jamais faria aquilo ali. Por mais que eu amasse aquela galinha, certo? Por mais que fosse qualquer bicho, certo? Eu jamais correria aquele risco ali, sabe? Ali é uma situação em que se para você salvar ali é necessário um resgate, é necessário um bombeiro, é necessário pessoas, né, com equipamentos, com um monte de coisa para poder tirar aquela pessoa dali, certo? E isso é que Satanás faz com a gente, é ali que Satanás joga a gente, ali é um exemplo típico da ação de Satanás na nossa vida, porque que é ali, que é exatamente que você caia naquele redemoinho ali, ó, você caia e ali, se você cair naquele redemoinho ali, aí é você e Deus. E olha, a varada é grande. Por quê? Porque você está menosprezando aquilo que Deus nos deu de melhor, que é a vida. Então você está jogando por terra, jogando no lixo aquilo que Deus te deu de melhor. Certo? Por isso que ele é onisciente, ele não pode fugir, Deus não pode fugir das características dele. Deus não vai mudar por causa de ninguém, ele não vai mudar por minha causa, ele não vai mudar por sua causa, ele não vai mudar por causa de ninguém, ele vai continuar sendo Deus, certo? Porque a onisciência de Deus não permite que Deus faça determinadas coisas, existem coisas que Deus não pode fazer, né? Então o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Ô, meu irmão, como eu gostaria que nós estamos entrando numa semana de festa, Semana Santa, nós já estamos na Semana Santa, né? Que nessa semana você fizesse exatamente isso, que nós levamos muita gente para Deus, sabe? Nós ganhamos muitas almas para Deus, porque que, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele, que o nosso exemplo de vida faz com que as pessoas creiam em Jesus, creiam em Deus, creiam na palavra dele, creiam na verdade, que jogue fora essas coisas que é a galinha, certo? Nós não podemos amar a galinha, nós temos que amar a Deus, o Todo-Poderoso, porque a onisciência de Deus, né? Deus tem coisas que Deus não pode fazer, não, porque a onisciência de Deus ela não permite, por isso que ele é perfeito, por isso que Deus é perfeito, certo? Que a onisciência dele não permite. Isso aqui é um exemplo que Deus não pode fazer, uma coisa que Deus não pode fazer: mentir. Deus não pode mentir, certo? Então, abra comigo a palavra de Deus lá em Números, capítulo 23, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Oh, meu irmão, veja bem o que é isso, certo? Você aí que é pai, por exemplo, você que é mãe, você pega seus filhos ali, certo? Atira desse mundão aí, daquelas coisas que a galinha representa. Seus filhos estão ali, o que você tem que fazer, meu filho? O que você tem que fazer, pai? O que você tem, mãe? O que você tem que fazer, mãe? Certo? É isso aqui, ó. Porque Deus sabe, porque você sendo conivente com o erro dos seus filhos, Deus, entendeu? Ele não vai deixar de ser Deus, não adianta. Sabe? Ai, meu filhinho, ai, não interessa. Deus não olha isso, meu irmão, porque Deus não pode negar a Ele mesmo. Deus não pode mentir, Ele não pode chegar ali e tá falando assim, que fala nos 10 mandamentos, um exemplo: não matarás, entendeu? A pessoa vai e mata, aí você quer o quê? Ai, não, Deus perdoa. Ô, meu irmão, sabe? Existem crimes, né, que são legítimas defesas, existem várias coisas. Aí é caso a caso, mas no geral não adianta. Deus não vai mudar. Não adianta. A onisciência deles não permite que ele muda. Entendeu? Então, se as pessoas estão em caminho errado, se os seus filhos estão em caminho errado,
você tem que tirá-los. Você não pode ser conivente, você tem que pregar, você tem que mostrar para ele. Aí, se ele quiser continuar, aí é um problema dele com Deus, sabe? Porque a palavra de Deus fala que os filhos não pagarão pelos erros dos pais e nem os pais pelos erros dos filhos. Você tem que mostrar, é o dever do pai, é mostrar, é ensinar o caminho. Esse é o dever dos pais. E o dever dos filhos é obedecer. Se você falou, ele tem que te obedecer. Certo? Está faltando autoridade de pai nesse mundo, está faltando autoridade de Deus. Amém? Outra coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode pecar. Entendeu? Deus não pode pecar. Então assim, vamos supor que numa situação dessa aqui, aí Deus fala assim, não, esse aqui eu vou quebrar o galho dele. Satanás, é tudo que ele quer, é isso aí. Não, Deus vai negar ele mesmo, ele não pode, meu irmão. E a onisciência de Deus não permite isso. Por isso, abre a palavra de Deus comigo lá em 2 Coríntios 5, 21, diz assim a palavra do Senhor: aquele que não conhece pecado, o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso, quando Deus viu que o homem não tinha condição, ele falou assim, eu vou mandar meu filho lá para mostrar para esses caras aí, mostrar para esses camaradas que a gente é capaz de viver uma vida digna, a gente é capaz de viver uma vida honesta, a gente é capaz de viver fora das obras da galinha, fora das obras da carne. Nós somos capazes disso, entendeu? Nós não precisamos nos prostituir, nós não precisamos ir caminhar para o lado do homossexualismo, nós não precisamos de caminhar por caminhos erros. Não é necessário. Certo? Nós conseguimos sair disso porque aquele que não conheceu o pecado, olha, não existe 2023 anos que um homem procura isso aqui, na vida de Jesus, um errinho, uma unhinha de pulga na vida de Jesus para mostrar um defeito dele e não consegue. E vai 23, 24, 34, 44, 54 e não sei quantos quatros. E ninguém vai conseguir provar nada. Jesus Cristo, que a palavra é clara. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, olha para a cruz, olha para a mensagem da cruz. Isso é maravilhoso. Olha o que você está jogando por terra. Olha o que é a onisciência do nosso Pai. Tem outra coisa que Deus não pode fazer, que a onisciência de Deus não permite que Deus faça. Quer ver outra coisa? Negar as suas leis. Deus não pode negar, entendeu? Ele falou assim, pega os 10 mandamentos, está ali em Êxodo 20, pega ali, Deus não pode negar nada daquilo ali. Nada. Não pode negar a palavra dele. Por isso, abra comigo a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Olha que coisa maravilhosa, hein? Jesus veio ao mundo e ele fala: não cuideis que vim destruir a lei ou profetas. Não, vim abrogar, mas vim cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Veja bem, Deus não vai tirar nada, nem um jota, nem o tio para satisfazer ninguém, porque a onisciência de Deus não permite isso. Então não adianta, meu irmão, não adianta você ficar aí falando, Deus é bonzinho, Deus perdoa, criar esse Deus aí, que Deus perdoa tudo, sabe? Que eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu posso cometer qualquer erro, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso prostituir, eu posso fazer o que eu quiser, e Deus perdoa todo. Esse Deus, ele não existe, sabe? Por quê? Porque ele estaria negando a ele mesmo. E continuando aqui, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e que assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que
se a vossa justiça não exceder todos os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Veja bem, não adianta, certo? Não adianta, porque a pessoa não... Então, tira isso aí, esse negocinho que todo mundo morre e vai pro céu, e pororô, e pataxó. Isso não existe, irmão. Não existe. Tá? Existe verdade. E verdade é a verdade, é a palavra de Deus. Quer você queira ou não, Deus é Deus. E a onisciência de Deus não permite que ele faça isso. E outra coisa que a onisciência de Deus não permite, que é negar a si mesmo. Então, abra a palavra de Deus comigo lá em Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, veja bem, Deus não muda, Ele é Deus. Então, se nós buscarmos o seu caminho, se nós entrarmos pela porta estreita, se nós buscarmos aquele, ó, Jesus, o caminho, a verdade, a vida, se nós buscarmos isso aí, com certeza, entendeu? Não seremos consumidos. Mas se você quer salvar a galinha, aí, meu irmão, aí você pode ter certeza que a coisa é preta, porque Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, certo? Que se nós seguirmos, se nós estivermos com Ele, você vê o exemplo que nós temos lá de Sadraque, Mesaque, Abednego, que eles falam assim: não, eu não vou ajoelhar para estátua nenhuma, não, eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não vou. E o rei falou assim: então eu vou lançar os seus fornalhas de fogo, taca mais fogo nesse trem aí, taca a lenha e joga esses meninos lá dentro. O que aconteceu, meu irmão? Quando você está com Deus, o fogo não tem poder sobre você, sabe? Porque Deus chegou ali, ó, e entrou no meio deles ali, eles passaram no meio do fogo e não teve nada, não sofreu nada com eles. Você vê Daniel, por exemplo. Daniel foi jogado nas covas dos leões porque ele não negou a Deus. Ele estava ali firme com Deus. E eles querendo derrubá-lo, nem falando, o único jeito de derrubar esse cara é falando contra Deus dele. Aí ele mostra para você a onisciência dele, ele mostra por que a onisciência dele, né? Ele não pode mudar, a onisciência de Deus é perfeita. Por isso que ele fez, foi ali no meio ali, não, aqui não. Nesse aí ninguém vai tocar, não. Certo? E Deus tem misericórdia daqueles que o amam, espírito e verdade, que segue a sua palavra. Sabe, irmão? Sabe por que você vê essa figura, você vê aqui o vídeo, né? Você vê, por exemplo, as leis, que lei é lei e a gente não tem como mudar, mas a lei de trânsito, né? Fala o quê? Que se tiver um bombeiro, vamos ali, se tem uma ambulância que vai passar no sinal, ela vai salvar uma pessoa que ela necessita de cuidados, porque se a ambulância não chegar ali, não há tempo de socorrer, aquela pessoa vai perder a vida. Aí tem a polícia, né, que tem um ladrão, vários ladrões armados até os dentes, que está ali para metralhar, está com 40, 50 reféns, certo? E necessita que a polícia chegue ali, entendeu? Para pegar aquele homem, né, prender aquele homem. E tem o corpo de bombeiro que vai salvar um cachorrinho que está preso num buraco debaixo do prédio. Aí a preferência é de quem? De quem que é a preferência no trânsito? É do corpo de bombeiro. Por quê? Porque julga-se que ele vai salvar mais vida. Tá errado? Lógico que não. Certo? Poderia estar tendo um incêndio lá num prédio e ter 40, 50 pessoas presas lá no andar, né? A lógica seria isso. Mas o bombeiro, ele está salvando uma galinha, certo? Então, muitas vezes, a prioridade é dada àquilo que não tem prioridade nenhuma, certo? Por quê? Porque se a polícia passasse, ela poderia salvar aqueles reféns. Se a ambulância passasse, ela também poderia salvar aquela vida, certo? Mas não, vai passar o bombeiro para salvar a cachorrinha. Eu não quero mudar as leis não estão aí para ser mudadas, não, meu irmão. Porque pode ter momentos, né? Pode ser aquela mulher mesmo que estava sendo ali e o bombeiro passando ali para salvar, certo? Eu só quero que você entenda
entenda que muitas vezes nós priorizamos aquilo que não tem o menor valor. É por isso que você precisa entender. A onisciência de Deus não permite. Deus não é esse Deus bonzinho que todo mundo anda falando por aí. Não é, porque é sempre no programa. Deus é amor e Deus é justiça. E Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a justiça dele. Ele não pode negar a palavra dele. Ele não pode negar as leis dele. Ele não pode negar. Por quê? Porque Ele é a verdade. Embora Deus tenha poder para muitas coisas. Assim, tem poder para me salvar, para me tirar? Tem. Mas a onisciência de Deus não permite determinadas coisas. É por isso, é isso que você tem que entender. Nós precisamos buscar. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo, irmão. Tenha misericórdia de você, da sua família, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus netos, dos seus pais. Tenha misericórdia. Por isso, ore. Certo? Seu irmão está desviado, ore por ele. Seu filho está desviado, ore por ele. Sua mãe está desviada, ore por ela. Aquilo que estiver errado, que estiver fora do que nós vimos aqui, é pecado e pode te jogar no lago de fogo. Amém? Termina aqui, irmão, mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz e o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Que Deus abençoe a todos nós. E eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, por o Senhor nos mostrar hoje quem é o Senhor. Muitas vezes esquecido, Pai. Muitas vezes nós queremos modular o Senhor. E na verdade é o Senhor que nos modela. Nós, Pai, como diz a sua palavra ali, como se fosse um vaso na mão do oleiro. Então que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça um outro vaso da gente, Pai, para que nós possamos ser o seguidor do Senhor. Pai, nos livra das tentações do mundo. Nos livra das mãos do inimigo, Pai. Nos livra, Pai, de todo o mal. Porque o Senhor, Pai, é o Deus eterno. O Senhor não foge das suas características. O Senhor não foge da sua onisciência. O Senhor não foge da sua palavra. Então, faça, Pai, que nós andemos pelo seu caminho, que nós seguimos a sua palavra, que nós vivemos a sua verdade. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor esteja com vocês e até o próximo Sacode o Pó.